o meu coração arde, porque Ele sabe o quanto eu amo, né? E importante para nós é saber o quanto que Jesus sabe o quanto nós o amamos, né? Vou pedir para os irmãos abrir, por gentileza, a palavra em Marcos 16. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Poderoso, santo e fiel. Tem de título A Ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram no sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia, e que ele vivia, e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado. É só até aqui. Aleluia. Espírito Santo, que nessa hora, Senhor, o Senhor possa falar aos corações, que não sejam minhas palavras, mas que seja o Senhor usando meus lábios, Senhor. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu diminua para que o Senhor apareça, Senhor, porque Tu és o meu tudo. E que assim, Senhor, como eu falar essa palavra, como eu tenho falado na semana, Senhor, como essa palavra impactou meu coração, que essa palavra também venha impactar o coração dos nossos irmãos, Senhor, de uma maneira positiva. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vamos começar falando, né, sobre a ressurreição de Jesus, né? Porque só pelo fato de Jesus ter ressuscitado, isso já é um motivo de muita alegria para nós cristãos. Nós estamos aqui não pregando o Cristo, né, que estava vivo e morreu. Nós pregamos o Cristo que estava morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é com muita alegria, né, que eu trago essa palavra, porque no decorrer da semana eu estive estudando ela. E quando a bispa falou para mim, traz essa palavra, eu achei a palavra muito importante para a época que a gente está vivendo, né? Que é sobre a ressurreição de Cristo. E aqui, né, a gente vê que, primeiramente, Jesus, ele apareceu para Maria Madalena, né? Que foi uma das mulheres que esteve todo o tempo com Jesus, na crucificação, no Gólgota, em todo o caminho que Jesus percorreu, foram as mulheres que não se acovardaram e que estiveram ali todo o tempo sem medo ao lado de Jesus. Jesus, ele tem algo tão especial
especial com as mulheres. Nós sabemos que os homens são sacerdotes do lar. Nós devemos sempre, né, como mulheres, obedecer aos nossos maridos, honrá-los, né? Mas Deus, ele tem algo tão importante com a mulher, né? Que você vê como que essas mulheres entendiam a importância, né, de estar ali ao lado de Jesus. Aleluia. Os discípulos naquele momento, né, a falta de Jesus, a morte de Jesus o causou medo naqueles homens. Eles fecharam a porta, trancaram a porta do coração deles para a incredulidade, para o medo, para a angústia, né? E é assim mesmo que nós ficamos quando estamos longe de Jesus, né? E quando eles ouvem, né, da boca de Maria que Jesus ressuscitou, eles não acreditam. Eles estiveram todo o tempo ao lado de Jesus. Jesus curava, Jesus pregava, Jesus falando o tempo todo, mas eles estavam com os olhos totalmente fechados e não ouvia, né, quando falavam, né, quando chegavam e falavam para ele. Teve o Tomé que falou: somente vou acreditar se eu colocar as minhas mãos sobre as mãos dele. Isso é uma incredulidade muito grande. Por isso a importância da gente nas orações pedir: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, tira a venda dos meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, olhar, Senhor, o que tu queres me passar. Porque não adianta a gente vir louvar o nome do Senhor e na hora da palavra, na hora do alimento, a gente se dispersar. É a palavra de Deus que vai nos solidificar no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento que mais precisamos. Nós precisamos estar firmados na palavra. E a ressurreição de Cristo, né? Muito foram os inimigos da cruz, muito foram os inimigos que tentaram apagar esse fato, né? Falando que Jesus não ressuscitou, que Jesus só apenas dormiu e quando foi colocado no túmulo ele já acordou. Muitos falaram que os romanos tiraram o corpo de Jesus daquele túmulo e colocaram em outro lugar. Falaram que os discípulos subornaram os romanos e levaram o corpo de Jesus. Falaram que as mulheres foram no túmulo errado, mas aqui estamos nós, porque Jesus ressuscitou. Estiveram lá e viram Jesus ressurreto, e um dia ele vai voltar para nos buscar, porque essa é a promessa dele. Ele disse que nasceria, os profetas disseram: Jesus vai nascer, ele nasceu. Disse que ele morreria, ele morreu. Disse que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E disse que ele vai seja dada a ti, Senhor, porque tu vai voltar para buscar a tua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. E muitas das vezes a gente está com o coração fechado, como esses discípulos. Eles fecharam aquelas portas por medo. E quando Jesus chegou até eles, a primeira coisa que Jesus falou: paz seja convosco. Porque quem não tem paz fica perturbado. Quem não tem paz quer perturbar a vida dos outros. Quem não tem paz fica louco. E quem não tem paz não consegue nem descansar. Por isso que quando Jesus chegou, ele falou: paz seja convosco. Por isso que quando a gente vê alguém, a gente tem que falar: paz seja convosco. Glória a Deus, paz do Senhor, não. Paz seja convosco. A paz do Senhor seja com você. É isso que nós temos que fazer. E a segunda coisa que Jesus falou quando chegou próximo deles foi o quê? O que Jesus falou? Jesus repreendeu a incredulidade deles. Repreendeu, porque muitas das vezes nós queremos ver, mas a fé não é por ver, a fé é por saber que vai acontecer. A gente não precisa ver para crer, a gente precisa crer para ver. E temos que ser assim, precisamos ser assim. Todas as vezes que chegarem para nós e falarem: tenha fé, não precisa você ver, precisa você somente crer. Crer que ele vai fazer, crer que ele vai mudar. As coisas estão escuras, a gente não está vendo nada, mas creia que ele vai fazer, porque eu sou prova viva do que ele faz. Aleluia! E somos
somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui nesse momento, orando a Ti, Senhor, nesse memorial, Senhor, que é a Páscoa, o verdadeiro sentido, que é a ressurreição de Cristo, vem estar dentro do nosso coração. E o que Jesus falou para eles: vai, pregue o Evangelho a toda criatura. A terceira coisa que Jesus falou: pregue o Evangelho para toda criatura. E pregar não é dom, pregar é buscar a palavra do Senhor, pregar é o mandamento de Deus, pregar não é dom. Ninguém tem dom de pregação. Uns falam melhor, outros não falam, uns sabem se expressar melhor, uns são mais ousados, outros não. Mas pregação, pregar é para todo mundo, do pequeno ao maior, do grande ao pequeno. Você pode pregar na tua escola, você pode pregar onde você quiser, porque se teu coração é sedento por falar de Jesus, Ele vai colocar as palavras certas na tua boca, porque esse é o mandamento que Ele falou. Pregar é dom, cantar é dom, sim, todo mundo tem um dom, mas pregar não. Falar de Jesus não é dom, falar de Jesus é um mandamento dele. Que sejamos ousados na fé, que não deixamos jamais ninguém apagar o que aconteceu naquele dia, jamais deixamos duvidar do que nós sentimos, porque Jesus, Ele coloca as palavras certas nas nossas bocas quando nós pedimos, quando nós estudamos. E foi assim que Deus falou ao meu coração. Porque quando nós queremos mais de Jesus, como nós já queremos aprender dele, Ele tira todo aquele medo, Ele tira toda aquela vergonha e Ele põe ousadia em nós. Um dia, meus irmãos, eu estava muito nova na fé, vou contar esse testemunho, estava muito nova, mas eu sempre gostei de falar de Cristo, eu sempre amei de falar de Cristo. Eu podia estar com 1 ano no Evangelho, 6 meses, e eu fui fazer minha unha com uma menina, e ela pegou e falou, e eu muito nova na fé, eu bem, não sabia nada ainda, e ela chegou e falou assim para mim: como que Jesus vai voltar se existe tribos de canibais, de pessoas que ninguém chega lá? Como que Ele vai voltar e essas pessoas não vão ouvir? E eu não soube responder ela. Eu muito imatura ainda na fé, eu não soube responder ela. E quando eu cheguei na minha igreja, eu fiz logo essa pergunta para o bispo, né, que hoje ele é bispo. Ele falou assim: Cassiane, Jesus só vai voltar o dia que todos ouvirem o nome dele, todos ouvirem sobre Jesus. Aí Ele volta. Então, se você tiver a oportunidade, você fala com ela de novo, porque o inimigo, ele quer nos pegar. E se você não estiver firmada na palavra, ele vai te envergonhar. A vontade do inimigo é nos envergonhar, é nos colocar para baixo, é deixar a gente triste, é deixar a gente confuso. Nossa, como é que Jesus vai voltar e essas pessoas não têm ouvido falar de Jesus? Ele quer isso, mas nós, como procuramos sabedoria, como diz em Tiago, se você clamar por sabedoria, Ele dá. Ele dá, porque Ele não omite isso de ninguém. E nesse momento, eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der oportunidade, meu Pai, eu não quero trabalhar não, Senhor. Eu falei mesmo para o Senhor: se o Senhor me der oportunidade, eu quero ficar na minha casa, estudando a Tua palavra. E Ele está provendo cada centavo na minha vida. É pegar a Bíblia e ler. A primeira coisa que eu faço é buscar a face dele nas madrugadas. Então Ele tem me honrado. Por quê? Porque eu não estou vivendo para me vestir, eu não estou vivendo para comer, eu não estou vivendo para beber, eu estou vivendo para a palavra. E Ele tem me honrado minha família. Ele não me tirou do Rio de Janeiro para eu poder passar necessidade aqui. Ele me trouxe para cá para falar: filha, você vai manejar minha palavra, filha, você vai, porque eu estou vendo o teu coração, eu estou vendo a tua necessidade, a vontade, o amor que você tem por mim, o amor que você tem pela minha palavra. E foi o que Jesus falou: vai pregar. E os discípulos, né, quando viram Jesus, logo eles mudaram, porque quando a gente está na presença, a gente logo muda. Se está triste, a gente fica alegre. Eles já começaram a celebrar, todo mundo comeu, todo mundo bebeu. E em Atos 2, o que eles estavam fazendo? Eles estavam recebendo o Espírito Santo. E logo depois, o que aconteceu? Eles foram presos. Mas por quê? Por amor a Jesus. Porque eles entenderam, eles ouviram e entenderam. Eles viram Cristo ressurreto
e eles entenderam o que era o mandamento que Jesus falou. Estavam sendo presos porque estavam pregando. E vai chegar tempo, meus irmãos, que a gente vai precisar estar com a palavra na boca, que a gente vai precisar falar na faculdade, no trabalho, com os amigos, na escola. A gente vai precisar falar de Cristo, porque as pessoas estão sedentas. Quando você fala uma palavra com uma pessoa, a pessoa começa a chorar, é sedento por Cristo. O mundo não consegue preencher, o mundo não consegue, não está conseguindo. Então hoje eu falo para vocês, diante de qualquer problema, coloque a ressurreição de Cristo, um Cristo que venceu a morte, o maior dos temores. Qual é o maior temor hoje do ser humano? É a morte. Medo de perder um filho, medo de perder o marido, medo de perder o esposo, medo de perder a esposa. É o maior temor. E quem venceu esse temor foi Jesus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então coloque a ressurreição. Nessa vida nós falamos que a gente consegue ter a solução para tudo, só não há solução para a morte. Mas para Jesus, até para a morte, ele tem solução. Jesus curar, o que é para Jesus libertar? O Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte. O que é para Jesus? O que é para Ele? Vencer, você passar pelaquela prova. O que é para Jesus? Não é nada, não é nada. Ele venceu a morte. E hoje é apenas sábado, um dia de silêncio. Mas amanhã é o dia que Senhor, sedenta por Ti, pela Tua palavra. E eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço pela vida da bispa, que ela sabe, né? Eu tenho certeza que Deus já colocou o coração para ela, o amor que eu tenho por Cristo. Eu ainda não sou uma pregadora, mas eu sou uma pessoa que ama Aleluia, Jesus, que ama a palavra, que ama Jesus, e isso importa para que eu chegue aonde que eu quero chegar. Que não é com boas palavras que eu vou chegar no céu, mas é com boas maneiras, é com bons costumes, é com o coração puro e simples. E assim eu vou chegar aonde eu quero chegar, que é lá no céu, sem olhar para lá, sem olhar para cá, mas olhando para o meu alvo, que é Jesus Cristo.